Pessoal, um grande abraço, boa tarde. São 12 horas mais 2 minutos aqui na Viva. Deixa eu abraçar todo mundo que está aí acompanhando aqui a nossa programação, essa sequência, né? Nós estamos fazendo aqui com o nosso programa, abraçando o pessoal que está aí no almoço. Agora, hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro, estamos na Semana da Pátria. Amanhã, desfile, né? Amanhã é o 7 de setembro, amanhã não teremos o programa, mas estamos no ar nesta quarta-feira, nesse clima gostoso aqui em Cupira, abraçando todo mundo que está aí acompanhando aqui a nossa programação pela Rádio Viva Web e o programa Viva a Vida. Mais um pouco, mais um capítulo da nossa história. Deixa eu tirar o óculos para ver se eu fico melhor. O óculos dá um reflexo, né, da luz, e às vezes eu não fico bem legal. Eu uso óculos há muito tempo, minha gente, mas até agora não me acostumei com óculos, de jeito nenhum. Até agora não me acostumei. Bom, um abraço para você, bom apetite aí, tá almoçando, tá curtindo aqui o nosso programa, tá no trabalho ainda. Muito obrigado aí pela audiência. Falei ontem a nossa ida para já dentro do rádio e a nossa ida para apresentar o programa O Agreste Reclama. Não foi nada fácil, mas chegamos lá. A necessidade de desenvolver o nosso trabalho, e na época a emissora me fez o convite, fez a proposta, disse, olha, nós vamos colocar no ar um programa onde vai ter denúncias, reclamações, através de cartas na época, né? Era através de cartas, reclamações, reclamar o que tiver de errado nos bairros, falta de segurança, falta de estrutura, descaso na saúde, tudo que tiver de errado em cada município nós vamos colocar no ar. Topa? Eu disse, topo, vamos lá. Eu disse, agora como é que eu vou fazer? Senão, nós vamos dar uma instrução a você. Me levaram para a Rádio Globo do Recife, Sistema Globo de Rádio, na época o José Glaucio Martins Ududa, que era o nosso diretor aqui, e também trabalhava no Sistema Globo de Rádio lá em Recife. Aí disse, você vai passar uma semana lá na capital pernambucana e você vai colar no programa do Cardinô para você aprender o formato, como montar o programa, né? Montar o programa e como você pegar todas as dicas, certo? Fui para Recife, fui lá para o Sistema Globo de Rádio, lá fui bem recebido, o repórter, tinha o pessoal que trabalhava como repórter do Cardinô, tinha umas meninas lá também, né, e eu não recordo mais o nome, um parece que é Roberto Carvalho, se eu não me engano é esse o nome, só lembro o nome dele. E Cardinô, que era à frente do programa, na apresentação. Fiquei na sala dele, toda a produção do programa, vendo como é que produzia o programa, como montava todas as reportagens e aprendendo, né? Aprendendo, o Cardinô muito fechado, né? Meio na dele assim, mas eu estava lá na sala dele porque eu estava autorizado, né? Pelo pessoal lá do Sistema Globo de Rádio. Fiquei lá uma semana. E consegui aprender algumas coisas que eu já tinha em mente, como era um programa policial, né? Que não era um programa policial, mas era um programa de bronca, de reclamações, que não deixava de ser um programa policial também, que divulgando também notas da polícia, prisões, as ocorrências policiais. Então eu fiquei lá no Sistema Globo de Rádio, quando foi o primeiro dia, fiquei lá, quando foi à noite, o repórter na época, acho que era Roberto Carvalho, se eu não me engano é esse o nome, né? Ele disse, olha, à noite você vem para cá, e para a gente sair, a gente vai colher umas reportagens aí. Eu disse, mas vai para onde? Ele disse, a gente vai para o Hospital das Clínicas, nós vamos, Hospital das Clínicas, foi, nós vamos para o IML, e começou a dizer uns pontos, eu digo, rapaz, não dá para mim não. Disse, por quê? Não, eu vou andar por esse lugar. Eu disse, mas tem que pegar notícias. Aí eu disse, olha, eu não venho não dá para vir, à noite vai ficar difícil para me vir, eu não tenho carro, né? E já estava dependendo de circular em ônibus, tudo, e eu não tenho. Ele disse, não, mas a gente passa a noite, aí vai no carro da Globo aqui. Eu disse, não vou não. Eu abri da parada. Fiquei só pegando o básico do programa, só o esqueleto, né, do programa.
que voltei, né? Eu disse, cheguei aqui, eu disse para o pessoal da rádio, disse, olha, é meio diferente porque eu tenho uma voz dessa, né? Eu não tenho peso na voz. Para fazer um programa com o Cardinô, com aquele, né, aquele bate, aquela pancada que ele dava, então eu não tenho essa condição, não. Eu disse, não, mas vamos lá, você vai fazendo, você pegou uma base, né? Fazendo do seu jeito. E eu comecei a fazer o Agreste Reclama. Foi muita atenção, muito difícil de material, porque hoje tudo está fácil, minha gente. Olhe, hoje não se faz as coisas se a pessoa não quiser fazer. Hoje você tem a disponibilidade de tudo, né? Temos uma internet aqui com toda a facilidade, todas as informações. Você vai no celular, pega as informações. Tudo tem disponível hoje, né? Mas naquela época era difícil, porque eu cheguei aqui e eu preparava o Agreste Reclama catando, a expressão da palavra, catando mesmo, escolhendo as notícias dos jornais. Então a gente não tinha nem jornais, se tinha o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, os jornais que circulavam na época aqui na cidade de Cupira. Então eu pegava as folhas dos jornais e saía lendo todo o jornal, lia todo e escolhia a notícia que viesse a interessar. E as cartas começaram a chegar, denúncias, pessoas ao vivo para reclamar, e acredite que trouxe uma dorzinha de cabeça, viu? Trouxe uma dorzinha de cabeça. São 12 horas mais 9 minutos aqui na Viva. Deixa eu refrescar a garganta aqui, né? 12h09. Então, eu comecei a ter dor de cabeça. Dor de cabeça pelo seguinte, porque a gente recebia a denúncia, pegava a carta, dizia, olha, carta bronca aqui, tem um bar que está prejudicando as famílias, ninguém dorme com o barulho, o nome do bar é fulano, tem umas meninas que vêm para cá e faz uma bagunça aqui, o bar é não é uma casa bagunçada, não é nenhum bar, não é canto de família. E aí eu arrochava a carta no ar. No outro dia, chegava o dono do bar, né? Diz, olha, eu leio uma carta aí, tudo mentira. Meu bar é um bar de família, minha esposa é quem trabalha lá, minhas filhas trabalham comigo. Então, isso tudo é conversa, viu? Quem foi que mandou a carta? Eu digo, a carta fica guardada aqui, o senhor só vai ter direito à carta através da justiça, autorizar a gente entregar a carta. Mas às vezes não ia ligar para ir para a justiça. Algumas pessoas foram, né? Algumas pessoas foram na época e conseguiam a carta. Aí, agora aqui, quem mandava a carta muitas vezes, mandava uma carta com assinatura, uma carta anônima. E a gente também não tinha como identificar, né? Quando o assunto era muito grave, aí a gente pedia a identidade da pessoa que levava a carta. Às vezes a carta ia pelos correios, também eu não iria colocar no ar. A gente tinha os critérios, claro, né? A emissora com o advogado e com seus critérios para fazer toda a triagem do programa. Então não era uma coisa irresponsável, não. A gente fazia com toda a responsabilidade. Mesmo assim, ainda tive algumas dores de cabeça, né? Eu creio que hoje, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que ainda tem gente que não vai muito com a minha cara por conta disso, né? Que saiu no programa algumas denúncias, algumas notas que nós lemos e a pessoa não ficou bem satisfeita, né? Então eu imagino isso. Então não deu muito lucro. E chegou um ponto que eu comecei, isso é um assunto bem particular, mas eu comecei algumas pessoas me procurando, né? E disse, olha, cuidado, deu muito verde no rádio, muito verdinho no microfone, cuidado, você tenha cuidado. E eu comecei a ficar com certo, né, temor, preocupado, embora que eu não deixei de fazer, continuei fazendo. Aí depois eu creio que um ano, mais ou menos, que eu estava no ar, por aí, eu procurei a direção da rádio, na época já era outra direção que estava, eu disse, olha, eu não tenho condições de fazer esse programa, não. Ah, mas é porque você está com medo, alguém lhe ameaçou? Eu disse, não, mas se ameaçou, diga que a gente toma as providências. Eu disse, não tem. Mas diga se houve ameaça, que a gente tem advogado, a gente tem tudo certo. Não, mas não tinha uma coisa direta, né? Mas eu fiquei meio desconfiado. Nunca fui da área, né, de programas assim, com polêmicas, mas fiz ainda, né? Fiz e a gente deu recado. E daí, outros comunicadores assumiram o horário
e eu fiquei somente na área de forró fazendo o nosso programa, o Alegre Despertar. Então eu fiquei com mais norte para ele, com mais exclusividade para o programa Alegre Despertar. E o programa ele ia no ar das 5 às 8 da manhã, 3 horas de programa. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o retorno. 3 horas de programa, só que a gente tinha lançamento no programa, não é como hoje. Hoje o programa de forró no rádio, não só Alegre Despertar, mas o programa de forró no rádio hoje, ele está um programa de nostalgia, né? Programa de saudades, porque nos últimos 10 anos, ninguém gravou mais quase forró, quase ninguém gravou. Eu digo assim, quase ninguém gravou, poucas pessoas gravaram. E gravaram e não, música que não fez sucesso, que não se destacou, e nem tinha como fazer mesmo, música que não, gravaram por gravar. Um custo alto para gravar, para se divulgar, veio toda a mudança, né? Saiu do vinil, veio para o CD, do CD, muita gente começou a fazer a pirataria, a cópia de CD, aí acabou também, né, a venda do CD, para quem tinha uma música que queria vender CD, não tinha como vender mais, e depois, né, pendrive, o pessoal começou a encher de música, e eu depois, nem pendrive, mas agora hoje, todo mundo lá numa playlist, no computador, no tablet, no celular, você tem todas as músicas, então, muita gente não vende porque não grava, porque não acha quem vendeu o CD. Só que tem um show, né, para fazer, aí tem que entrar pelo Instagram, as mídias, as redes sociais, mídias sociais, para poder fazer essa divulgação junto com o rádio e conseguir vender shows, né? Porque a música mesmo para se vender não se vende mais. Então muita gente desanimou aí para gravar, muitos forrozeiros. Outros, né, partiram, não tiveram mais condições de saúde, outros foram embora mesmo, né? Chegou a hora e partiu dessa terra. E o desfalque grande na música nordestina. Eu considero a música nordestina praticamente acabada. Eu vejo uma música acabada hoje, porque tem gente que está cantando forró, tem a cara de pau de chegar no palco e dizer, eu sou seguidor de Luiz Gonzaga. E chega lá, não está cantando nada, não tem letra, não tem... Olha, uma barulheira tão grande, ninguém entende nada, e ele diz que é seguidor de Luiz Gonzaga. Não tem nada a ver. Então o programa de forró é um programa assim de saudades. Eu digo, eu sou meio ousado em falar que música nós temos hoje disponível, a música que a gente tem hoje no computador, no celular, né, no tablet, na mídia, no Media Play do carro, você tem as músicas, você não precisa mais de rádio para você ouvir música, precisa. Agora, tem uma coisa no rádio que é o comunicador. Eu sou meio convencido que as pessoas escutam meu programa porque gostam de me ouvir. As pessoas escutam a Ayrton Lira porque gostam de ouvir a Ayrton Lira. Então, a minha voz é a minha voz. O meu jeito, o meu formato, cada dia que nós falamos no rádio é de uma maneira, como eu estou falando aqui agora com vocês, né? Amanhã não vai ter programa aqui meu dia, mas na sexta-feira vai ter, no dia 8, hoje são 6, né? Amanhã é 7. Então, vai ser outra história, mesmo que o mesmo segmento de conversa, mas tem outro. Então, o locutor é o locutor, né? A rádio sem o locutor não é nada, e o locutor sem a rádio também não é. Mas a rádio só tocando música, ela não vai ter essa audiência. A audiência é o comunicador, é interagir com o ouvinte. Então, o programa de forró, eu creio que ele se mantém com audiência, porque eu estou fazendo. E se outro fizer, pode fazer até melhor do que eu, de repente. Outro comunicador pode fazer melhor do que eu, não resta dúvida. Mas eu ainda atribuo a audiência do programa à minha comunicação, a forma, não as músicas, porque já enjoou, meu amigo. Não todas, mas a maioria das músicas enjoaram. E outras foram regravadas, outras que não, sei lá, aquele desencontro. Tanto é que está tão perdido esse meio aí, que quem não conhece, eu conheço de música nordestina. Não 100%, né? Tem músicas ainda que para mim eu não conheço ainda. Mas a história, quem gravou, por quê, a época, o que estava querendo dizer. Então, isso aí, hoje você vê que tem gente que vai fazer forró em rádio. Eu tenho pessoas que eu conheço que vão fazer forró em rádio e não sabem o que é que estão tocando. Está tocando uma música dali, mas ele não sabe, ele não tem o conhecimento, né? Você tem que saber quem gravou a música pela primeira vez. Por exemplo, Santana regravou Ana Maria, já tem o quê? Quase 20 anos, né? Não tem isso tudo não, Ayrton Lira, calma.
Mas faz um tempão que Santana regravou Ana Maria. Regravou. Muita gente não conhecia, então Santana estourou com a música de Ana Maria, né? Mas aquela música é bem antiga, já foi gravada, já fez sucesso outra época. Eu era garoto. Então, são essas coisas. Santana regravou, não acidentou a música, né? Colocou uma roupagem ali, uma coisa, e a música ficou muito bem trabalhada. Agora, existe uma variedade de músicas aí que o pessoal acidentou a música, muitas. E quando bota para tocar, não chama a atenção, era melhor tocar original. Eu sempre fui muito direto com os amigos cantores. Eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes com Flávio José, já entrevistei ele no meu programa, já encontrei com ele outras oportunidades. Sandro Becker, também, muitas vezes a gente conversou. Sandro Becker muitas vezes esteve no meu programa, muitas vezes mesmo, e aqui em Cupira, e a gente se tornou amigo. O Sandro parece que é em Rio Grande do Norte agora. Sandro Beck, Jânio Lacerda já esteve na minha casa, uma vez, conversei com o Jânio Lacerda. Novinho da Paraíba é meu amigo mesmo, de muitos anos já, o Novinho. Santana também é meu amigo. Antes de ser Santana, era China, depois passou, era China, depois veio Luiz de Santana e depois passou a ser Santana. Eu conheço Santana há 34 anos que eu conheço Santana. E já é um bom tempo, né? Geraldo Cardoso, meu amigo também. Aí você tem aí uma infinidade, tem Isaías de Bundito, Maurício Ramalho, João Paulo Júnior, Gilvan Neves, um dos grandes músicos aqui de Pernambuco, né? Aí fora o pessoal de Caruaru, aquela Valmir Silva, Jacinto Silva, né? Eu tinha vários contatos com Jacinto Silva, Zinho dos Três do Nordeste. Zinho, eu tive a oportunidade de ficar amigo de Zinho também, depois que ele já tinha saído dos Três do Nordeste. Quer dizer, quem mais, rapaz? Vou lembrando, mas vários artistas aí que eu já tive a oportunidade de conhecer, de conversar bastante, e ficamos amigos, né? E o que acontece? Eu já cheguei a dizer para algumas pessoas, e alguém não gostou, né? Ficou meio assim. E, sim, Jorge de Altinho, que é conterrâneo, Jorge é amigo meu de muitos anos também. Totonho, que é compositor e cantor também, né? Eu cheguei a dizer para um amigo uma vez, ele disse, olha, eu regravei as músicas, assim, Adelmário Coelho, por exemplo, Adelmário da Bahia, meu amigo também, faz tempo que a gente se viu, mas Adelmário sempre ia na minha casa, né? E muitos outros por aí. E o que acontece? Eu disse para uns dois amigos aí, cantores, um deles gravou as músicas, só estou fazendo um disco, um CD aí, com as melhores do trio nordestino. Aí vou trazer para você tocar. Eu digo, rapaz, não tem que você gravar mais. Para quê? Eu disse, não, mas porque me deu uma música. Eu disse, sim, mas sabe porque eu tenho que mostrar, muita gente não conhece. Eu disse, não, para quem você vai mostrar agora, tudo bem. Você vai. Agora, tenha cuidado para não desmanchar o que Lindu fez, né? O trio nordestino fez ali. Gravou e eu não gostei. Aí, às vezes, quando eu entrava a contar, e aí tá tocando, e topa, mas entre tocar a música na emenda com você, eu prefiro tocar com a voz de Lindu. Eu sempre fui muito direto nas coisas e arrumei até algumas, né? Nada, fica meio chateado um pouco, que ninguém quer ouvir às vezes negócio desse. Mas eu tinha que dizer. Um amigo gravou uma música aí de trio nordestino, todo dia eu tenho que dizer. Outro gravou de Jorge, todo dia eu disse, rapaz, eu não gostei não, eu prefiro Jorge cantando. Aí fica essa coisa, né? Então eu sempre fui muito sincero no rádio. Tão sincero que uma certa vez, vou tomar mais um pouquinho aqui, de refrescar a garganta, né? São 12h20, você está acompanhando o programa Viva a Vida, aqui pelo nosso canal Rádio Viva Web, Ayrton Lira pela nossa Rádio Viva. Muito obrigado pela audiência, a você pelo aplicativo, pelo site, e curtindo sempre aqui a nossa programação. E lembrando também, estamos no ar, às 7h20 da manhã, 7h25 no máximo, com o programa Ayrton Lira, direto nos estúdios aqui da Viva. Então, eu sempre fui muito direto. Uma certa vez eu disse ao saudoso Caruá. Caruá vinha muito na minha casa, meu amigo mesmo. Caruá, a gente tem uma amizade muito grande, né? E Caruá sempre gravou muitos discos gravados, bem gravados. E depois Caruá chegou um dia com uns CDs.
E foi lá no meu programa, disse, aqui, música nova, tal, tal. Aí, quando eu botei no ar para tocar, ele chegou, a gente colocou já direto no ar, nem escutei antes. Quando eu coloquei no ar, Caruá, um homem de rádio, um homem cantor e de músico, já. O Caruá tem história, mais do que eu, já estava no rádio, né, mais do que eu, mais tempo. Aí, e cantou, né, artista mesmo, não eu que não canto, né, com vários discos gravados. Aí, quando eu botei no ar, eu sentia o desmantelo que estava. Mas eu no ar, claro, não ia queimar, né, o colega, ninguém, de jeito nenhum. Seria falta de respeito. Aí, quando a gente saiu do ar, terminou o programa, eu disse, Caruá, rapaz, o que foi que aconteceu? Gravar essa onda? Isso foi gravado? Eu disse, rapaz, não presta não. Eu disse, não presta. Aí a gente foi para a frente da rádio, colocou lá no carro, disse, qual aqui? Eu disse, sim, mas aqui está equalizado, você equalizou o som, não é o som padrão, não. Não está prestando, não, rapaz, tá doido? Isso aí tá desgraça tu. Disse, não, porque você tá, rapaz, tu tá pensando que é uma qualidade do Roberto Carlos, é um disco de Roberto. Eu disse, não, é que eu quero a qualidade do disco que você. Aí eu disse, mas rapaz, a gente era amiga, debateu. Eu disse, olha, tá ruim, viu? Ruim, ruim, perdido. Aí ele ficou assim, disse, mas fazer o quê? Já tá gravado, disse, se eu fiz não sei quantas cópias, e pronto, depois tá tudo desmantelado, viu? Fui bem sincero com ele, que era meu amigo, como sempre eu sou com todo mundo, até hoje eu sou. Essa sinceridade minha, às vezes, me gera um clima desagradável, porque eu não deixo de dizer. Eu vejo que está errado, que está ruim, eu tenho que dizer. E o resultado é que passou uns 3 ou 4 dias, Caruá ligou para mim, disse, rapaz, eu estou aqui em Surubim, vem aqui um companheiro de rádio que é igual a tu, amigo meu, igual a tu, e eu vim divulgar no programa dele, mas rapaz, ele disse a mesma coisa que tu disse que está muito ruim, eu vou quebrar os discos tudinho e vou gravar de novo. Não vou distribuir mais para ninguém, pega esse aí e quebra. Eu disse, vou quebrar mesmo, quebre, que eu vou jogar tudinho, quebrar tudinho e vou fazer outra gravação, remasterizar tudinho. Aí ele concordou comigo, eu disse, tá vendo que eu estava certo? E o outro companheiro de rádio lá em Surubim disse para ele também. Então é isso, o rádio, a gente tem muita história no rádio e o programa que eu estava me referindo, né, desde o início daqui da nossa programação hoje, falando sobre o rádio. Entramos nesse lado porque, né, é referente ao rádio. Mas o rádio tem sido muito bom para mim, tem sido muito bom, a experiência que eu tive. Eu fiz todos os programas da Rádio Agreste FM, do Alegre Despertar, antes era o Bom Dia Agreste, eu apresentei também algumas vezes, mas apresentei, né, em substituição a colegas. Eu fazia o Sucesso 89, começava de meio-dia até as 6 da tarde, 6 horas de programa, um desmantelo. E o desmantelo para mim, no caso, né? Muito tempo no ar, eu sem muita preparação, mas muito arroxo para fazer bem feito. Era na época de vinil, era terminando uma música, botando outra, para ir no banheiro não dava nem tempo. Comerciais nas cartucheiras, tudo anotado, tinha que assinar todo o bloco comercial, separar todos os comerciais, tinha o carrossel ali para... Olha, era um trabalho. Hoje não tem o que se fazer no rádio, hoje é um computador, você dá aqui com o mouse, vem aqui, ó, pronto, fácil demais. As músicas, você clica aqui, já estão disponíveis, digita o nome da música, ela já aparece. Então, hoje não tem mais o que fazer em rádio, né? Em termos de técnica, não tem. Tem que ter uma atenção com monitorar o som, né? Que eu não gosto de operar rádio, porque você tem que estar monitorando sua voz, monitorar a trilha, né? O que tem na altura, e ligar o microfone, desligar, esse compromisso e a mente e o raciocínio para falar. Então, eu não gosto muito de operar o rádio, mas não tenho o que fazer como tinha antes. Antes era muito difícil. Então, eu só não fiz a parada do Agreste, que era um programa que tinha na rádio, que a Luciana Ávila fez, que ela hoje ela não está na Globo não, né, no Rio, mas ela estava na Globo, ela agora tem um canal no YouTube, canal de velocidades, de moto, aqueles de carro, aqueles negócios lá. E a Luciana Ávila, que morava aqui em Cupira, começou lá na Rádio Agreste com a gente, e ela fazia a parada do Agreste, era das 6 às 7 da noite, as 14 músicas, 14, né, mais pedidas do dia, representando cada cidade. Aí fiz o Boa Noite Agreste, né, na época. Ainda domingo eu cheguei a trabalhar, não me recordo se eu cheguei a trabalhar aos domingos, trabalhei também aos domingos, mas o horário certo era de segunda a sábado. Então, eu me mantive no rádio, entrei na área de vendas também, né, que a gente tem uma porcentagem com vendas, até hoje eu ainda trabalho com vendas para o rádio, mas meu tempo é pouco para sair para vender, porque vender, você tem que dar uma assistência muito grande ao cliente, então eu não me dedico muito a vendas, mas a região aqui, olha, de Palmares,
Catende, Jaqueira, Jundiaí, Alagoas, Colônia Leopoldina, Maraial, Quipapá, Chechel, Jaqueira, Belém de Maria, Lagoa dos Gatos, Panelas, Agrestina, São Joaquim do Monte, Bonito, Barra de Guabiraba, Sairé, Bezerros, Camusim de São Félix, Caruaru ainda, entrei em Caruaru com vendas, Alti, Ibirajuba, Cachoeirinha, Jurema, essa região todinha eu trabalhei com vendas. Essas cidades todas eu trabalhei, eu tinha clientes, né? Uma cidade, outra em outro em outra cidade. E foi muito bom, eu conheci muita gente, né? Prefeitos, vereadores e secretários. A gente fez uma amizade muito boa, eu tenho um conhecimento grande nas cidades por aí, muita saudade, muitos amigos que eu não vi mais, outros que já não estão mais entre nós. Mas o rádio proporcionou para nós, para mim, essa alegria, essa interação, onde eu passo, eu tenho conhecimento. Nós formamos também uma caravana de forró. Formamos uma caravana de forró, inspirado na caravana de Vão Milhões, e também um programa de forró ao vivo que nós montamos. Eu digo nós, que foi com toda a emissora, né? E eu à frente na apresentação, que era o Forró do Agreste, ali no terreiro da fazenda, no terreiro do forró, coisa assim tu usava, mas o nome do programa era Forró no Agreste. Esse programa ia ao ar todo sábado, das 4 às 6 da tarde ou das 5 às 7, mas eram 2 horas de programa. E no mês de junho, todo dia tinha programa ao vivo, com sanfoneiros de toda a região. Tinha de toda a região mesmo. Tinha sanfoneiros, cantores, programa que teve uma grande audiência e foi que inspirou a gente montar a caravana para sair. Esse é o assunto da próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira estarei falando sobre a nossa caravana, por onde andamos, o que aconteceu, as aventuras, e foi bastante divertido, em circo, um bocado de coisa, né? Então a gente tem uma história aí no rádio que eu gosto de relembrar. Eu estou sozinho assim, às vezes estou parado e eu comecei a lembrar a minha vida no rádio. Só faltou uma coisa, né? Ganhar bastante dinheiro para ter uma vida melhor. Ainda não aprendi a ganhar dinheiro no rádio. Eu acho que eu me dediquei tanto ao rádio, ao conteúdo rádio em si, ao fazer a coisa, ter foco mesmo ali, que esqueci de ganhar dinheiro. Mas o dinheiro que eu tenho ganho até hoje deu para me sobreviver, né? Com auxílio de outras coisas também, outras atividades paralelas. Sexta-feira, depois de amanhã é feriado, né? 7 de setembro, sexta-feira estarei aqui ao meio-dia, se Deus permitir, para contar essa nossa história do Forró no Agreste e a nossa caravana de forró e o que aconteceu. Você vai gostar com certeza. Quero agradecer o pessoal da PC Link com a gente, Top Lux Ótica, Câmara de Vereadores de Cupira, o pessoal que tem incentivado aqui a nossa rádio. Muito obrigado mesmo pela audiência. São 12h31, uma boa quarta-feira para você e amanhã, 7 de setembro, viva a vida, viva a independência do Brasil.